Fala pessoal, o GM Evandro aqui. Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são as 5 melhores aberturas que existem no xadrez, especialmente se você for um iniciante no jogo. Caso você não seja um iniciante, bem provável que elas também funcionem para você. Mas com a minha experiência como treinador com milhares de alunos, eu cheguei à conclusão que essas são aquelas 5 melhores que funcionam mais para quem está começando. Se você está criando ali o seu primeiro repertório de aberturas, usar uma dessas aberturas vai te ajudar bastante. Então bora começar aqui, começando pelas aberturas de brancas. Eu separei 3 aberturas de brancas e 2 de pretas para te mostrar. E a primeira delas, que é uma abertura muito popular, que funciona para todos os níveis e funciona muito bem para quem está começando, é a abertura italiana, que surge depois de E4, E5, cavalo F3, cavalo C6 e agora vem o lance bispo C4 das brancas. Com o lance bispo C4, as brancas começam a atacar o ponto mais vulnerável da posição das pretas, que é o ponto F7. E tem muitas posições que você vai combinar o ataque de 2 peças para atacar esse ponto, porque não tem nenhuma peça das pretas, além do rei, que defende F7. E aqui, por exemplo, depois do lance cavalo F6, que é um lance bem natural de desenvolvimento, as brancas podem jogar essa italiana de uma forma mais agressiva ou de uma forma mais tranquila. Para quem está começando, recomendo ir pela forma mais agressiva, fazendo aqui um lance cavalo G5, que você já ataca imediatamente o ponto F7. Essa abertura ela é uma variante da italiana, conhecida como ataque fegatello. Depois do ataque lá em F7, as pretas precisam fazer algo para defender, porque ameaçou o cavalo por F7, ganhando um peão e também dando um duplo. O melhor lance para as pretas seria D5, E por D5, e nesse momento o jogador de preto já pode cometer um grave erro na posição, que é fazer o lance cavalo toma D5, que parece ser muito natural, mas você pode ver que a barrinha aqui ao lado ela já começou a movimentar, porque o branco ele tem um sacrifício muito forte, que é o sacrifício cavalo por F7. Essa é a posição mais conhecida do ataque fegatello, que a ideia é atrair o rei das negras para um lugar mais perigoso ali, onde ele não vai estar muito seguro. Então, depois de rei por F7, as brancas podem jogar dama F3 cheque, atacando o rei, atacando também o cavalo de D5, rei E6, e agora é preciso colocar mais ataques nessa peça cravada, por exemplo, cavalo C3, atacando D5, o preto ele tem que defender E7, e essa é uma posição já muito difícil de jogar com as pretas, porque não é simples de defender todas as ameaças. As brancas podem, por exemplo, jogar D4, buscando abrir a posição com a ideia de terminar rapidamente o desenvolvimento com bispo G5, roque grande e já levar as torres para o ataque. Aqui não dá para jogar por D4 porque tem dama E4 cheque e as brancas já recuperam a peça e com um ataque muito forte por conta do rei das negras no centro. Então, essa é uma variante bem interessante da italiana, seria a forma mais agressiva de se jogar, mas caso você queira jogar de uma forma mais tranquila, mais posicional, você pode jogar com o lance D3, defendendo assim o peão de E4, depois de bispo C5, roque, D6 e agora C3. A ideia das brancas jogando essa estrutura é que as brancas vão ter aqui um centro muito sólido com um ótimo controle do centro e as brancas podem desenvolver as peças com tranquilidade para só então pensar em fazer a ruptura D4 para ficar com um forte centro de peões. Hoje em dia essa é a forma mais jogada da italiana, eu jogo dessa forma, o Carlsen joga dessa forma, né? Então desde os jogadores que estão começando, estão criando repertório de aberturas até os grandes mestres de elite jogam a abertura italiana dessa forma. Por exemplo, depois de roque, as brancas podem seguir ou com a cravada, o bispo G5, que é uma variante bem interessante de se jogar. Eu fiz até um vídeo aqui para o canal mostrando essa maneira moderna de jogar a italiana com a cravada do cavalo. Ou então jogar com o cavalo de BD2, por exemplo, também é uma opção. Por exemplo, torre 8, H3, H6, torre 1, A6. E as brancas podem pensar em fazer a manobra cavalo F1, cavalo G3, passando assim um cavalo para a ala do rei,
pensando em algumas possibilidades de ataque e também de olho na possível ruptura D4. É uma posição muito rica essa em possibilidades, mas geralmente os planos das brancas giram entre o ataque na ala do rei e o lance D4 para aumentar assim o controle do centro. Também tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro as ideias básicas de como jogar essa italiana de um jeito mais posicional. Bom, então essa seria a primeira abertura, a primeira sugestão que eu tenho aqui para te mostrar. E agora nós vamos para a segunda abertura de brancas, que eu considero aí uma das melhores para quem está começando a criar esse seu repertório de aberturas. Porque jogar ali sem saber nada de aberturas é algo muito complicado, né? E você vai ter sempre ali uma surpresa. Então o ideal é que você tenha ali pelo menos algumas poucas aberturas. Eu indico para os meus alunos ter pelo menos uma abertura de brancas e 2 defesas de pretas. Uma contra E4, outra contra D4. Então vamos para uma segunda opção de brancas, que também é uma opção muito conhecida, que é o sistema London. O sistema London ele começa com o lance 1 D4. Então, por exemplo, cavalo F6, cavalo F3, D5 e agora bispo F4. Esse é o lance mais importante de se fazer no sistema London, que é desenvolver o bispo para a casa F4, onde ele fica numa posição mais ativa. E agora as brancas querem jogar com E3. Então não joga E3 antes, senão o seu bispo ele fica preso lá em C1. Então, por exemplo, E6, E3, C5 e agora C3. Essa é a formação básica do sistema London. É aqui que tudo começa. Para jogar esse sistema, você vai jogar dessa forma, com D4, bispo F4, E3, cavalo F3 e C3. O branco tem um centro muito sólido e consegue desenvolver as peças com muita facilidade também. Esse é um sistema de abertura, onde você vai jogar sempre da mesma maneira, contra qualquer forma de desenvolvimento das pretas. Claro que se você resolver aprofundar mais nessa abertura, você vai ver que tem algumas sutilezas, dependendo de como o jogador de pretas joga. Mas para quem está começando, basta você saber a casa ideal das suas peças. Você vai conseguir passar a fase da abertura e chegar no meio jogo muito fácil. Ainda que você seja um iniciante e está jogando contra um grande mestre, se você jogar o sistema London, você vai conseguir passar da abertura tranquilo, desenvolvendo todas as suas peças. Daí para frente, aí já é outra história, né, que começa o meio jogo, mas na abertura você consegue se virar muito bem. Por exemplo, cavalo C6, cavalo de BD2, essa é a casa ideal do cavalo das brancas, e as brancas querem agora desenvolver o bispo para a casa D3 e rocar, assim completando o desenvolvimento, colocando o rei em segurança. Por exemplo, as pretas podem jogar com bispo E7. Aqui é interessante ter uma casa de fuga para o bispo, fazendo o lance H3, porque no caso de cavalo H5, as pretas poderiam pegar esse forte bispo. Então, por exemplo, roque, bispo D3, B6, roque, bispo B7, dama E2, conectou as torres. Agora as brancas podem pensar em rupturas no centro, por exemplo, tomando em C5 e E4, é uma possível ideia. Ou então melhorar o cavalo, trazendo o cavalo para E5. São ideias bem típicas do sistema London. Por exemplo, digamos que as pretas desenvolvam um bispo para D6. Você pode voltar o bispo para G3, porque agora se tomar em G3 é possível tomar de H, já abrindo a coluna para um ataque. Digamos que jogue roque, de novo bispo em D3, B6 roque, bispo B7, cavalo E5. Essa é uma casa onde o cavalo fica muito forte, porque ele está sendo apoiado pelo peão de D4. E no caso de dama C7, F4, agora o cavalo é um monstro ali em E5, não dá para expulsar ele dali. E as brancas podem começar a passar as peças para o ataque na ala do rei. Essa é uma variante simples de ser jogada e aquela variante que resolve os seus problemas de brancas, o sistema London. Também tem um vídeo aqui no canal explicando as ideias básicas, né? Então o começo ali do sistema London você já consegue ver aqui no canal, tá? E agora nós vamos para a terceira abertura dessas 5 melhores aberturas que eu separei para te mostrar, que é a abertura inglesa. Então a terceira abertura de brancas, depois nós vamos para as 2 aberturas de pretas. Na inglesa você começa com o lance 1 C4, então você controla o centro também um pouco mais distante dos lances E4 e D4, e a estratégia das brancas é principalmente controlar as casas brancas do centro. E como que você vai fazer isso na inglesa? Você começa com C4, cavalo C3, e depois as brancas vão fianquetar o bispo em G2, porque esse bispo ele vai ser a sua melhor peça.
Porque ele, além de controlar as casas centrais E4 e D5, ele vai pressionar a ala da dama. E o jogo das brancas, na maioria das vezes, nas posições da inglesa, ele vai ser na ala da dama. Por exemplo, bispo G7, bispo G2, D6, D3, roque, cavalo F3. Outro ponto interessante da inglesa, assim como acontece ali no sistema London, é que também o mais importante é você saber a casa ideal das suas peças, porque vai repetir bastante essa formação. Então, peão em C4, peão em D3, os cavalos em C3 e F3, o bispo monstro lá em G2, pressionando a ala da dama. Então, por exemplo, E5, roque, cavalo C6 e agora torre B1. Qual que é a ideia desse lance? Poder jogar B4 e B5 e assim começar a abrir linhas na ala da dama para o seu bispo de G2 ele começar a pressionar o peão de B7, começar a pressionar ao longo dessa diagonal. Por exemplo, poderia seguir com A5 para dificultar o avanço, A3 para fazer B4, H6 para colocar o bispo em E6 e agora as brancas seguem com B4, por exemplo, bispo E6, B5, cavalo E7, cavalo D2 e o branco tem uma forte pressão na ala da dama por conta desse bispo lá em G2. No caso de torre B8 é possível desenvolver o bispo para B2 com ideias de torre A1 e torre A7 e o branco continua pressionando a ala da dama. Então, basicamente, na abertura inglesa, são essas as ideias que você vai utilizar. É uma abertura que ela leva para um jogo mais posicional, porque não tem, assim, tanto contato entre as peças. Então, dependendo da forma que você gosta de jogar, você pode escolher, de repente, um ataque fegatelo, que é mais agressivo, ou uma inglesa, que é uma abertura mais tranquila. Tá? Então, aqui ficam as sugestões de brancas e nós vamos agora para as duas aberturas de pretas, as duas defesas que eu vou te mostrar. Começando com a defesa que você pode usar contra o lance 1, E4. Então, é importante que o jogador tenha, como eu disse ali no começo, pelo menos duas defesas contra de pretas. Uma contra E4 e outra contra D4. Contra E4, aquela defesa que eu vejo que os alunos do Chessflix têm mais facilidade de jogar, e até mesmo os inscritos aqui do canal, é a defesa siciliana e especialmente a variante dragão acelerado da siciliana. Então você vai começar ali com o lance C5, cavalo F3, cavalo C6, D4, C por D4, cavalo por D4 e agora G6. Assim como acontece ali na abertura inglesa, na dragão acelerado, também você vai fianquetar o seu bispo da ala do rei, jogando com G6 e bispo G7. Qual é a grande vantagem de se jogar essa abertura? É que é a fácil compreensão de onde as suas peças devem ficar. Porque na siciliana dragão acelerado, você sempre vai desenvolver o bispo para G7. O seu cavalo ele vai sair sempre para F6. Assim como o cavalo na ala da dama, ele vai sair sempre para C6. Você vai arrocar pequeno. E o plano das pretas, ele é muito claro. As pretas querem fazer D5. Vamos avançar alguns lances para ficar mais claro isso. Por exemplo, cavalo C3, bispo G7, atacou o cavalo de D4. Bispo E3, cavalo F6. E agora vamos imaginar que as brancas façam F3, com a ideia de dama D2 e roque grande, que é um plano bem típico que os jogadores de brancas usam contra a defesa siciliana. As pretas podem rocar, dama D2, e agora depois do preto ter desenvolvido as peças, já ter rocado, as pretas querem muito fazer D5. Então, sempre que o teu adversário permitir, você vai fazer essa ruptura. Se ele não permitir, você vai jogar com D6, bispo D7, torre C8, continuar desenvolvendo as suas peças e iniciar o ataque na ala da dama. Mas se ele permitir, o D5 ele vai chegar com muita força. Trocas como um cavalo por C6 ajudam bastante as pretas, porque fortalece o centro e também as pretas começam a criar contra-jogo pela coluna B. Então é um lance que, no geral, vai ajudar o jogador de pretas. E no caso de sair abrindo a posição, por exemplo, depois das trocas em D5, trocar em C6, o ataque das pretas ele chega muito mais rápido na ala da dama, por conta dos bispos já bem colocados, especialmente o bispo de G7, do que o ataque das brancas, que poderia começar ali com H4, H5. Mas acontece que aqui, o ataque das pretas ele já chegou. E jogando essa variante, você pode jogar sempre dessa forma, desenvolvendo as peças sempre para as mesmas casas. Por isso que, no geral, os jogadores acabam tendo muito mais facilidade de jogar essa defesa
comparado a outras defesas que tem muito mais opções. Então, contra o lance E4, minha sugestão, Siciliana Dragão acelerado. E agora vamos para a quinta opção, a quinta abertura que eu recomendo aqui, que está nessa série das 5 melhores aberturas para quem está começando a construir um repertório, que no caso é uma abertura contra o peão dama. Então aqui começando com D4, mas também essa abertura que eu vou te mostrar, ela serve contra outros lances. Contra D4, contra C4, contra cavalo F3. Então, se de repente você for adotar esse repertório de pretas, você pode jogar a siciliana contra E4 e a defesa índia do rei contra qualquer outra abertura diferente de E4. A defesa índia do rei, ela começa também com o fianqueto do bispo em G7. Então, as pretas vão jogar com cavalo F6, G6 e bispo G7. E a estratégia básica das pretas é primeiro ceder o centro. Você percebe que o preto ele deixa o branco ficar com um forte centro de peões para depois golpear esse centro, seja com E5 ou então com C5. As pretas vão desenvolver as peças dessa forma, jogando com G6, bispo G7, roque, D6, e depois as pretas vão preparar a ruptura E5, ou dependendo da variante, pode ser C5. Por exemplo, aqui roque. E agora E5 golpeando o centro do adversário. E geralmente as brancas têm que decidir o que fazer com esse centro. Geralmente tem 3 decisões. Uma é fechar o centro. E agora com o centro definido, as pretas vão buscar o F5 para atacar na ala do rei. Por exemplo, jogando com o cavalo C5, dama C2, A5 para não levar B4. E agora as pretas querem jogar com o cavalo D7, F5, então cavalo E8 e F5. Da mesma forma, o branco ele quer buscar contra-jogo ali na ala da dama, fazendo A3 e B4 e C5, mas ainda está bem difícil de fazer isso. Essa é uma posição importante de conhecer na ala da índia do rei, mas os planos já estão definidos. O preto ataca na ala do rei, o branco ataca na ala da dama. Então, uma possível variante poderia ser cavalo D2, digamos jogue cavalo E8, B3 e agora F5. E no caso de F3, é possível jogar com F4, G5, G4. É dessa forma que as pretas vão jogar nesse tipo de posição. E o branco vai tentar buscar o B4. Bom, outra maneira de se jogar depois de E5 seria trocar em E5. Mas isso facilita bastante a vida das pretas, porque depois de C6, a diferença é que as pretas podem usar a casa D4, que não está mais defendida por peões, e o branco não pode usar a casa D5. Então, depois de torre D1, dama E7, as pretas pretendem manobrar os cavalos. O cavalo de D7 para C5, E6 e D4. E o cavalo de F6 para H5 e F4. E no caso do branco manter essa tensão, jogando com torre E1, por exemplo, as pretas podem jogar com E por D4, já definindo, e a estratégia agora é pressionar o peão central de E4, jogando com torre E8 e cavalo C5. Essas são algumas estratégias básicas para se jogar a defesa índia do rei aqui na abertura. E com essas defesas você já pode começar a construir o seu repertório. Aqui eu te mostrei a base de cada uma delas, algumas ideias táticas e estratégicas de cada uma dessas aberturas, mas caso você queira aprofundar, você queira entender mais sobre cada uma delas, o melhor lugar para você aprender sobre essas aberturas é lá dentro do Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez, onde você pode aprender comigo e com outros grandes mestres. E lá dentro do Chessflix você vai ter uma série de cursos completos sobre cada uma dessas aberturas que eu te mostrei e muitas outras também. Ali dentro do acervo de aberturas do Chessflix você encontra ali as principais aberturas do xadrez sendo analisadas por grandes mestres, te mostrando ali todas as variantes, todos os planos em cada uma delas. Além disso, dentro do Chessflix você tem ali as nossas trilhas de treinamento. Então, se você está começando ali, você quer buscar os 1000 de rating, 1500 de rating, basta você seguir ali as nossas trilhas. A trilha até 1500, na sequência a trilha de 1500 a 2000. E se você já tem 2000, você vai começar pela trilha dos 2000 em diante. Ali tem tudo que você precisa conhecer para alcançar aí o próximo nível no xadrez.
Para você entrar no Chessflix é muito simples, basta você clicar no link que está na descrição aqui do vídeo, entrar para a nossa lista de espera e assim que for abrir uma nova turma ou surgir novas vagas, você vai ser avisado primeiro, podendo entrar assim para o Chessflix com uma condição especial por fazer parte da lista de espera. Então já clica no link da descrição para não ficar de fora dessa condição especial, beleza? Bom, então com isso nós vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, tenha aprendido mais. Faça esse teste de jogar essas aberturas, depois me diz aqui nos comentários o que você achou, beleza? Vamos então encerrando por aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui do canal.